do Vivendo as Escrituras. É com muita alegria que eu recebo todos vocês que já são membros da nossa comunidade e que estão acompanhando a aula por um link exclusivo, e você que está aí no Instagram, no meu perfil, acompanhando essa aula. A aula de hoje vai ser sobre um tema difícil, mas necessário, que é sobre o ateísmo, exatamente. Nós queremos falar a respeito do ateísmo, e não somente falar sobre o ateísmo, mas mostrar como ele se desenvolveu na sociedade moderna, quem foram os principais responsáveis pela disseminação do ateísmo, quem são os grandes nomes hoje dentro dessa corrente, e ali, aqui e acolá, trazer uma palavra cristã a respeito desse assunto, de que maneira nós podemos enfrentar a realidade do ateísmo. Então, se você está chegando agora, muito bem-vindo, fique até o fim, nós vamos passar, como sempre, cerca de 35 minutos, fazendo uma exposição aqui do que seja o ateísmo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação. Pronto. Vamos passar uns 30 minutos aqui falando a respeito de ateísmo, e depois eu vou continuar a live junto com o pessoal da minha comunidade Vivendo as Escrituras. Aliás, se você tem interesse em conhecer a comunidade, os cursos, e-books, o fórum, e, enfim, todo o material que é disponibilizado, é só escrever comunidade aí nos comentários e nós estaremos chegando até você para mostrar como é que você pode participar. Muita gente chegando, dando boa noite, saudando, muito bem, obrigado aí a participação de todos vocês. Nós sempre somos gratos a Deus pelo privilégio de atender vocês e servir vocês. Vocês podem estar pensando, né, por que nós estamos falando aqui desse tema ateísmo, até porque os ateus são um número pequeno no Brasil, não é? Embora com certeza bem mais na Europa e nos Estados Unidos. A razão é que na semana que vem nós estaremos fazendo o lançamento de um curso sobre os desafios da igreja moderna, os desafios de hoje, e tem uma aula específica gravada sobre ateísmo. Vai ter aula sobre ideologia de gênero, aula sobre darwinismo, sobre evolucionismo, todos os desafios que a igreja enfrenta hoje. Então, já em preparação para o lançamento desse curso, na semana que vem, nós já estamos começando aqui, falando aqui a respeito do ateísmo, já preparando você para esse que eu entendo vai ser um curso fundamental para que nós possamos hoje viver a vida cristã no meio de um mundo que nos questiona e que não quer saber da nossa fé. Esse curso, que tem a ver com os desafios modernos da igreja cristã, ele está incluso na comunidade. Quando você faz a assinatura, o curso já está lá à sua disposição, tá certo? Vamos lá, vamos começar falando aí um pouquinho sobre o ateísmo. O ateísmo é a não crença em Deus, não é? E ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o início, depois da queda do homem, ele, no seu coração, se encheu de incredulidade e ele passa a negar a existência de Deus. E desde a antiguidade nós encontramos filósofos, poetas que questionam a existência de Deus ou dos deuses, questionam que existe uma realidade além daquela realidade perceptível pelos nossos sentidos. Só mais modernamente, entretanto, a partir daquele movimento chamado de Iluminismo do século XVII, e depois que a teoria da evolução de Charles Darwin realmente ganhou as universidades, é que o ateísmo passou a ter capa de intelectualidade. Só a partir do século XVII. Antes não era assim. Os ateus eram vistos como pessoas de mau caráter, mal intencionadas, mas a partir do iluminismo essa situação mudou e o ateísmo começou a fazer parte integrante do mundo de pensamento de alguns cientistas e pensadores modernos. E acabou se tornando hoje o pensamento dominante na academia moderna. As universidades hoje, os professores universitários, os pensadores, os pesquisadores, na sua maioria, não vou dizer maioria, porque não conheço bem a estatística, mas eu acredito que uma grande parte
é de pessoas que não creem na existência de Deus, não creem que exista um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Bom, o que é ateísmo? Vamos começar, como sempre fazemos, com definições. A palavra ateu vem do grego a, que é uma preposição que significa sem, e theos, que significa Deus. Literalmente, ateu é aquele que não tem Deus, ou aquele que nega a existência de Deus, ou diz que não existe Deus. Portanto, o ateísmo é a negação filosófica, doutrinária, teórica e prática da existência de uma divindade. Mais recentemente, o ateísmo ele tem se posicionado como uma negação do Deus dos cristãos. Deus dos cristãos, atingindo de tabela o Deus dos judeus e o Deus dos muçulmanos. Então, o ateísmo hoje, modernamente, ele se posiciona contra o Deus cristão. E na rabeira disso, é claro, vai bater no Deus de Israel e no Deus do islamismo. Aqui é importante a gente lembrar que tem diversas formas de ateísmo. O ateísmo não é somente a negação filosófica da existência de Deus, mas ele vem de diversas maneiras. Primeiro, o agnosticismo. O agnosticismo diz que certos conceitos metafísicos, como a existência ou não de Deus e o sobrenatural, eles não são passíveis de serem conhecidos, ou seja, você não pode dizer se Deus existe ou se ele não existe. Então, é por isso que o nome é agnosticismo, da preposição a, que significa não ou sem, gnosco, que significa conhecimento, ou seja, não é possível saber se Deus existe ou não. Então, eles não negam a existência de Deus, mas também não afirmam. Eles dizem que é impossível saber se Deus existe, é impossível a gente saber se ele existe ou não existe. Mas isso, no fundo, acaba sendo uma forma de ateísmo, porque se você diz que não é possível afirmar a existência de Deus, então, num certo sentido, você está dizendo que aqueles que dizem que há um Deus, eles estão equivocados. Então, essa forma de pensamento é muito comum. Não é? O ateísmo nega Deus, o agnosticismo diz que não é possível saber se ele existe ou não. Depois você tem o panteísmo. A palavra panteísmo é a palavra grega que significa pan, tudo, e theos, Deus. E, basicamente, o panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. O panteísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade e ainda hoje tem adeptos entre intelectuais, artistas e líderes do mundo. Os panteístas acreditam que a realidade é divina, que o mundo é Deus, as árvores, os animais, os bosques, o sol, a lua, as estrelas, o ar, tudo é Deus e Deus é tudo. Tudo é divino. Deus e a realidade que nós conhecemos são uma coisa só. Deus seria a alma da criação, do universo, e que anima todas as coisas. É impessoal, totalmente impessoal, é uma força que está presente em todas as coisas criadas. Agora, isso quer dizer que nem todo ateu ele é sem religião. Budistas e taoístas, que são religiões orientais, eles não acreditam num Deus pessoal, como nós cremos, mas numa força cósmica que penetra e une todas as coisas. Uma outra forma de ateísmo é o chamado politeísmo. O politeísmo crê na existência ou defende a existência de muitos deuses. Poli, muitos, theos, Deus. Então, o politeísmo é, por excelência, a religião do Antigo Oriente, a religião do mundo onde os patriarcas andaram, onde o Senhor Jesus viveu, onde os apóstolos pregaram e os primeiros cristãos desenvolveram as primeiras igrejas. Todo mundo cria em muitos deuses naquela época. E, ao crer na existência de muitos deuses, rejeita-se a ideia de que exista somente um Deus que é único, pessoal, perfeito e criador do universo. É outra forma
de ateísmo, né? Outra forma de ateísmo. E depois você tem o deísmo, né? Veja, faça a diferença. Tem o teísmo e o deísmo. T de tatu. O teísmo diz que há um Deus, que é o Deus que se revelou na Bíblia e é o Pai do nosso Senhor Jesus. O deísmo, D de dado, diz que existe um Deus, mas esse Deus ele criou o mundo como se fosse um mecanismo, deu corda e deixou funcionando, com base nas leis naturais que foram criadas. E que esse Deus ele não interfere mais, ele não age no mundo, ele está distante do mundo. Então, o deísta, ele acredita num Deus pessoal, perfeito, criador do universo, mas nega que ele se envolva diariamente na vida das pessoas e na história do mundo. Os deístas dizem que a razão e a observação da natureza são suficientes para nos dar um conhecimento de Deus. E eles rejeitam a necessidade de uma revelação especial, como a Bíblia, por exemplo, como sendo uma fonte de conhecimento das coisas de Deus. O deísmo, ele foi defendido por intelectuais cristãos que acreditavam em um Deus, mas não podiam aceitar eventos sobrenaturais, como milagres, a infalibilidade das escrituras ou a própria Trindade. O deísmo, ele surgiu na Inglaterra como reação de muitos pastores e teólogos ao materialismo e ao racionalismo. Eles não queriam ser considerados, eles não queriam ser considerados como ignorantes, atrasados intelectualmente. Então, eles tentaram conciliar o materialismo, o racionalismo, com a crença em Deus. E aí surgiu essa ideia do deísmo, essa filosofia, que é, de fato, o primeiro passo para o liberalismo teológico. Bom, você tem também, eu estou aqui dando diversos tipos de ateísmo, né? Você tem também o ateísmo prático. Muitos professam crer num Deus, mas vivem como se ele não existisse ou como se a existência de Deus não fizesse a menor diferença. E depois nós temos o ateísmo propriamente dito. Na cultura ocidental moderna onde nós vivemos, predomina o conceito monoteísta cristão, que é a crença na existência de um único Deus, conforme se revela nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Portanto, nós vamos tomar o termo ateu aqui nessa aula para quem nega a existência de uma divindade transcendente, perfeita, pessoal, criador do universo, como afirmam os cristãos e também os judeus e os muçulmanos. Muito bem. Então, eu creio que essas definições elas já são suficientes para que nós possamos avançar aqui na nossa aula, não é? Lembrando que essa aula é uma espécie de esquenta que nós estamos fazendo para o lançamento de um curso que já está incluso na comunidade, um curso que será lançado na semana que vem, na aula de terça-feira, onde vou falar sobre os desafios da época moderna para a igreja. Vou falar não somente de ateísmo, esse curso fala não somente de ateísmo, mas de evolucionismo, de marxismo cultural, ideologia de gênero, feminismo e assim por diante. Então, quem é assinante da nossa comunidade já vai ter incluso lá, como parte do seu pacote, o acesso a esse grupo. Se você tem interesse, escreva aí nos comentários comunidade e a nossa equipe vai ter com você. Muito bem, vamos então agora perguntar o que é que a Bíblia tem para dizer a respeito do ateísmo. A Bíblia diz que o ateísmo é uma tolice que tem raiz no coração depravado do homem. Veja só, no Salmo 14, verso 1, e no Salmo 53, verso 1, o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. É bem verdade que aqui o insensato está dizendo que não há Deus, no sentido de que não existe um Deus que se importe com os erros que eu estou cometendo e que venha me castigar por isso, e que, portanto, eu posso viver de qualquer maneira. Mas é uma negação da existência de Deus, sim.
E o salmista diz que isso aí é algo que somente um tolo não pode dizer. De acordo com a Bíblia, o ateísmo é um esforço do homem em negar o que diz a sua consciência. Lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso 23, nós encontramos uma das passagens mais claras a respeito da origem do ateísmo no coração humano. O apóstolo Paulo diz que Deus se revelou na natureza e diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano, por causa do pecado, ele sufoca esse conhecimento de Deus que brilha ao nosso redor e que é refletido na imagem de Deus em nós e no outro, e o homem prefere rejeitar esse conhecimento de Deus e acreditar que a natureza ela é regida por deuses, que ela é divina, e que a idolatria, ou perdão, o politeísmo seria a melhor explicação para todas as coisas. E aí Paulo diz que Deus abandonou essas pessoas à dureza do seu próprio coração. Ninguém nasce ateu, presta atenção nessas palavras aqui. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma contrariando o que a sua consciência diz e o seu coração afirmam, que lá no fundo ele sabe que existe um Deus, mas ele não quer admitir a existência de Deus, ele não quer dar a Deus o direito de Deus existir, por assim dizer. Então ele se recusa a acreditar em Deus. É mais uma decisão moral do que uma decisão intelectual, porque quantos intelectuais, quantos doutores, quantos pesquisadores, homens de renome na ciência, nas artes, creem em Deus? São muitos. Então, não existe, não é uma questão de intelectualidade ou preparação cultural ou intelectual, mas é uma decisão moral que a pessoa toma. Ninguém nasce ateu. As pessoas se fazem ateias, elas sufocam o conhecimento de Deus que existe, que brilha dentro do seu coração. Lá no livro de Jó, no capítulo 12, de 7 a 10, Jó diz assim, pergunta até os animais e eles dirão a você de que existe realmente um Deus. É uma maneira metafórica de falar, não é? Até meio um pouco irônica, dizendo que se os animais pudessem falar, eles seriam os primeiros a dizer que existe um Deus, né? Mas nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não admitimos ou temos dificuldade em admitir essa realidade. Muito bem, agora eu quero passar para falar a respeito dos ateus mais influentes, aqueles que lançaram a base do ateísmo moderno, né? Mas antes disso, eu queria aqui dar as boas-vindas a Madalena Ferreira, que há 8 meses está na comunidade Vivendo as Escrituras. Boa noite, Madalena. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui na comunidade. E a Luciana Lima, que está há 6 meses participando na nossa comunidade. Estão aqui assistindo a nossa live. E se você deseja fazer parte da nossa comunidade, como nós temos dito aqui, é uma comunidade onde você tem meus estudos, e-books inéditos, um fórum para debate. É só colocar comunidade aí nos comentários e a nossa equipe vai chegar até você. Muito bem, conforme disse, vamos falar agora dos ateus mais influentes do passado. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, é Sigmund Freud. Freud nasceu em 1856, morreu em 1939, ele era neurologista e é considerado o pai da psicanálise. Ele era judeu e ateu. Freud imaginava que a crença religiosa envolvia a produção de um Deus cujos aspectos convenientes eram enfatizados e os inconvenientes inteiramente eliminados, se não minimizados. E ele diz assim, não seria ótimo, pensamos, sem deixar que nós mesmos notemos, não seria ótimo que houvesse um Pai Celestial que fosse
que cuidasse de nós especialmente diante da morte? E não seria ótimo se esse Pai Celestial fosse um juiz rigoroso que punisse severamente os nossos inimigos? Ou seja, Freud disse que Deus é uma projeção do desejo que a gente tem de que haja algo superior que cuide de nós, especialmente na hora de morrer, e uma entidade é o desejo que a gente tem de uma entidade superior que castigue os nossos inimigos. Deus não existe no pensamento de Freud, mas Deus é uma projeção dos desejos mais profundos da nossa alma e do nosso coração. E Freud se tornou extremamente popular e popularizou o ateísmo através das suas ideias. Um outro judeu ateu que também teve grande participação na difusão do ateísmo é Karl Marx, que nasceu em 1818, morreu em 1883. Ele era economista, filósofo, historiador e jornalista, e é o fundador da doutrina comunista moderna ateísta. Ele dizia que a maneira dominante pela qual as ideias religiosas funcionam como ideologia é fazer a forma atual de exploração, seja de escravos, servos ou trabalhadores assalariados, parecer divinamente ordenada e, dessa maneira, alivia a consciência dos opressores. O que o Marx está dizendo aqui é que a ideia da existência de Deus foi inventada pelos dominadores, pelos opressores, para poder justificar a exploração dos mais pobres. E que então eles inventaram essa ideia de que Deus é que faz o rico e o pobre e que Deus sanciona esse tipo de tratamento e de opressão. Por quê? Porque na hora que o pobre entende que o sofrimento dele, a escravidão dele, a opressão dele, o trabalho escravo dele é divinamente ordenado, foi determinado por Deus, ele vai aceitar aquilo ali, ele nunca vai se revoltar, porque ele nunca se levantaria contra Deus. Então, o papel da religião é dopar os oprimidos, dopar os sofredores, os que estão sendo explorados. Daí a famosa frase de Karl Marx de que a religião, especialmente o cristianismo, é o ópio do povo. Ou seja, a religião serve para deixar as pessoas insensíveis ao que está acontecendo e sem ânimo para se revoltar. Daí ele pregava, Karl Marx pregava, a necessidade da luta de classes para que as pessoas pudessem se libertar da opressão e assim por diante. Marx era ateu e o seu ateísmo, nem sempre muito explícito, acabou permeando todo o seu pensamento, e o pensamento marxista, em grande parte, é também influenciado por esse pensamento, né? Agora, a gente às vezes não precisa nem responder esse tipo de coisa, porque vem outro e diz o contrário, que é o terceiro ateu que eu queria mencionar aqui, que é o famoso Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. É mais um alemão. Interessante, né? Que os três maiores ateus do passado eram todos alemães. Alemão, filósofo, crítico cultural e ateu. Nietzsche dizia exatamente o contrário de Karl Marx. Ele diz que a religião teística, a religião dos cristãos, ele tem sua origem na revolta dos escravos. Isso é, ela é uma ideologia dos escravos e não dos senhores, dos donos desse mundo, dos opressores. Ele foi, assim, contra o pensamento de Karl Marx, não é? Marx entendia que, primariamente, a religião foi inventada pelos senhores, pelos patrões, para manter os escravos submissos e quietos. Mas Nietzsche disse o contrário, que a religião cristã ela é uma invenção dos pobres, dos oprimidos, que imaginam a existência de um Deus e de um bem melhor e maior depois da morte. E aí, o que ele chama de a revolta dos escravos, baseada na religião. A religião teísta, a existência de um Deus que vinga, um Deus que vai executar juízo,
é fruto do ressentimento dos escravos que eles têm contra os seus senhores, dos oprimidos com relação aos seus opressores. Uma vez que eles não têm capacidade de expressar esse ressentimento de maneira política, econômica ou militar, eles fazem isso de maneira moral, acreditando na existência de um Deus, de um juízo final e assim por diante. E, como eu disse, né, a gente não precisa nem debater ou não precisa nem contradizer Karl Marx, porque outro ateu já veio e já passou a rasteira no pensamento de Karl Marx, né? O Nietzsche, que negou totalmente a existência de Deus. Bom, então esses são os ateus mais conhecidos e famosos do passado, né? E que, sem dúvida, lançaram a base do ateísmo moderno. Mas a era moderna tem também os seus ateus, e não menos competentes em espalhar o ateísmo. Essas ideias de Marx, de Freud e de Nietzsche, elas continuam até o dia de hoje a influenciar a academia, as ciências, particularmente as áreas de ciências humanas, não é, que são as mais sensíveis a esse tipo de coisa. Entrou na teologia e produziu coisas como a teologia da libertação, por exemplo, o liberalismo teológico e uma série de outras vertentes. Mas, enquanto isso, a igreja continua marchando firme na palavra de Deus e homens cristãos preparados têm respondido com muita eficiência essas coisas e temos uma satisfação, resposta satisfatória para todas essas coisas no nosso coração. Agora eu quero falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? Olha aí, 4 cavaleiros do Apocalipse. É o nome que é dado hoje a 4 ateus famosíssimos no mundo todo. Quem são eles? Primeiro, o etologista britânico Richard Dawkins, a profissão dele é estudar o comportamento animal. O filósofo norte-americano Sam Harris, o Sam Harris é neurocientista. Quem é o filósofo é o Daniel Dennett. E o jornalista anglo-americano que já morreu, Christopher Hitchens. Então, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, é o nome que deram a esses 4 ateus famosos, não é? Eles fundaram o que é chamado do novo ateísmo. Por que novo ateísmo? Primeiro, porque essa nova forma de ateísmo ataca virulentamente todas as religiões e particularmente o cristianismo. Segundo, porque esses 4 homens, eles apresentam o ateísmo de forma popular e atrativa. Você vai ler Freud, você não entende nada. Marx, muito menos, e Nietzsche, nem pensar. Mas esses 4 aqui, eles pegaram o ateísmo e colocaram de uma forma popular, para que as pessoas entendessem essa argumentação que eles estão trazendo. É chamado de novo ateísmo também, porque são ativistas, eles procuram disseminar o ateísmo, eles fazem proselitismo, ao contrário de Marx, de Freud e de Nietzsche, que não estavam preocupados em fazer uma campanha de evangelização para ganhar as pessoas para o ateísmo. Mas esses 4, especialmente o Richard Dawkins e o Hitchens, que faleceu já, eles são muito envolvidos nisso aí, são muito ativistas. E também é chamado de novo ateísmo porque eles usam a ciência como fundamento para as ideias deles, especialmente o evolucionismo darwinista. Então, hoje, o que nós temos que enfrentar é o chamado novo ateísmo, e não tanto o ateísmo clássico de Freud, de Marx e de Nietzsche, embora eles lançaram o fundamento para o surgimento desse assim chamado novo ateísmo. Vou dar um exemplo aqui, né? Talvez o mais conhecido de todos eles é o Richard Dawkins. O livro mais popular de Dawkins é Deus, um Delírio. Deus, um Delírio. Esse livro ganhou mídia internacional e, quando chegou no Brasil, ele se manteve durante algumas semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja. Os argumentos de Dawkins eram os argumentos esperados,
mas frustrou aqueles que estavam esperando novos argumentos, argumentos sólidos contra a existência de Deus. E, de acordo com a crítica que foi feita, os analistas que leram o livro de Dawkins, né, eu tive a oportunidade de examinar também, os argumentos são os velhos e desgastados argumentos ateístas que foram recauchutados usando linguagem ofensiva e ácida contra aqueles que creem em Deus. Houve muita reação, né? Muita reação mesmo contra esse livro de Dawkins, Deus, um delírio. E os principais argumentos que ele usou, presta atenção aqui, porque eu estou tomando Dawkins como exemplo, e se você entender isso aqui, você vai entender o argumento do Dennett, do Harris, do Hitchens, né, que já morreu. Os principais argumentos de Dawkins nesse livro dele, Deus, um delírio, são estes. A ciência já refutou Deus. Ele aqui cita um professor chamado Peter Aitken. Desculpa aí, gente. Estou engasgado aqui. Aitken é professor de química de Oxford e ele disse o seguinte: a humanidade deve aceitar que a ciência eliminou a justificativa da crença no propósito cósmico e qualquer sobrevivência desse propósito inspira-se apenas no sentimento. Então, o primeiro argumento de Dawkins: a ciência já provou que Deus não existe. Podemos nos libertar de Deus sem problema nenhum, que ele não é mais necessário. Segundo argumento de Dawkins, que a religião é responsável pelos males do homem. Todos os males que a humanidade moderna sofre é resultado da religião. E terceiro, a religião, esse é o argumento do Dawkins, né? Ele disse que, em terceiro lugar, nesse livro, Deus, um delírio, que a religião tem origem naquilo que ele chamou de vírus da mente. A religião seria um vírus que está na mente e que é o resultado de um processo evolutivo não terminado. Muito bem. Houve muita refutação mesmo às teorias de Dawkins. E eu vou falar nisso na segunda parte da live. Na segunda parte da live, que vai ser com os membros da comunidade Vivendo as Escrituras. Se você tem interesse em conhecer a comunidade e mais adiante assistir essa live até o seu final, você pode escrever aí comunidade nos comentários e, quem sabe, até agora mesmo dá tempo de você chegar a tempo de ver o final dessa live, quando nós vamos falar a respeito da refutação dessas ideias. E, se não, muito obrigado pela sua participação. Lembro para vocês que, se quiserem também, o Guilherme está me dizendo aqui, você pode acessar o vivendoasescrituras.com.br e o link está também no bio, na bio desse vídeo que vai ficar aí. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela sua participação. Terça-feira tem mais com o lançamento do curso Desafios Modernos da Igreja. Vai falar sobre ateísmo, sobre marxismo, evolucionismo, ideologia de gênero, enfim, todos esses ismos que estão aí e que são, de fato, uma ameaça para a nossa igreja. Obrigado, gente. Até a próxima terça, se Deus quiser.